Foi publicada a Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei complementar trata do Programa Federativo de Combate à Covid-19 e é a lei decorrente daquele tal de projeto de lei complementar 39 de 2020, que todo mundo ficou conhecido como um projeto que suspende, em tese, a realização de concursos públicos. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse projeto, eu não vou falar sobre todos os detalhes dele, o meu foco aqui não é falar sobre a questão do repasse de recursos aos entes da federação, suspensão de dívida, alteração da lei de responsabilidade fiscal, e eu nem vou falar sobre a situação do pessoal da ativa, né, porque eu sei que tem uma série de impactos para quem está na ativa. O meu foco aqui é falar essencialmente da questão da realização de concursos públicos e realização de contratações. Eu já fiz uma live bem completa para falar sobre essa situação e muito do que eu falei naquela live não mudou. A principal mudança de lá para cá, na verdade, é um tema que não faz parte do foco desse nosso vídeo, que é a questão do artigo que foi vetado sobre a concessão de aumento de remuneração para determinadas categorias, mas como eu disse, meu foco nesse vídeo não é falar do pessoal da ativa, então por isso que essa questão do veto não entra dentro do que a gente vai trabalhar aqui. E segundo, uma parte daí uma mudança realmente relevante para quem vai fazer concurso público é a questão da suspensão do prazo de validade dos concursos. Isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Pessoal, então essencialmente nós vamos falar do artigo 8º, inciso 4, inciso 5 e também do artigo 10 da Lei Complementar 173. O artigo 8º, inciso 4, ele diz para a gente que é vedado até 31 de dezembro do ano que vem admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições decorrentes de chefia, de direção e assessoramento, que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias, definidas na Constituição Federal, e as contratações temporárias para prestação de serviço militar e, por fim, a contratação de alunos de órgãos de formação de militares. Veja que tem uma série de exceções aqui. Eu já vou fazer a leitura também do inciso 5, que fala que é vedado realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4, ou seja, no inciso que eu acabei de fazer a leitura. Então, quando eu comento o inciso 4, eu já comento simultaneamente o inciso 5, porque você não pode realizar contratações, exceto para algumas situações. E você não pode realizar concurso, exceto para essas mesmas situações que nós vamos mencionar agora. Então, primeiro nós temos aqui a possibilidade de realizar a reposição de cargo de direção, chefia e assessoramento. São os cargos em comissão e também no caso específico em que não é efetivamente uma contratação, né, mas apenas uma designação, das funções de confiança. Então saiu um diretor, por exemplo, que ocupe um cargo em comissão e você vai nomear um outro para o lugar dele. Isso não gera aumento de despesa, não está na vedação. Aí nós temos a questão dos temporários, isso aqui principalmente porque o temporário ele é contratado justamente para uma situação excepcional, então não tem por que vedar essa contratação. Serviço militar, o serviço militar obrigatório, né, a questão dos recrutas, etc. e tal. E a contratação de alunos de órgãos de formação de militares. São aqueles órgãos que têm provimentos com uma certa frequência, porque você tem turmas. Por exemplo, o caso da AMAN, o caso do curso de formação de sargentos, entre outras situações, e eu entendo também que entraria nessa exceção as contratações para as polícias militares e para os bombeiros militares. Então, no meu ponto de vista, de certa forma, os órgãos militares em geral, Forças Armadas, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, eles poderão continuar a realizar os seus provimentos, justamente porque aqui nós vamos ter alunos de órgãos de formação de militares. E aí agora eu volto para a principal exceção, que diz assim, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Pessoal, a lei complementar não coloca nenhuma restrição. Ela não diz que essa vacância tem que ser durante o período de vigência, dessa lei. Ela fala reposição de vacância. Então o que eu imagino? Se você tem um cargo, por exemplo, de auditor da Receita Federal, alguém se aposentou, né, no ano passado, isso é uma vacância. E essa vacância ela poderá ser preenchida. Então, essencialmente, você não pode ter concurso público e não pode ter contratação quando você tem cargos novos, quando você criou um órgão, né, aí você não vai poder fazer aquela reposição. Eu tenho recebido muitas dúvidas de alunos que fizeram concursos recentemente,
E o órgão nunca tinha feito concurso anteriormente. Eles estão me perguntando se eles estão dentro da vedação. Eu entendo que sim. Por mais dura que seja essa mensagem, eu entendo que sim. Ah, era para a Câmara Municipal tal. Ela nunca contratou efetivo. E agora ela deveria contratar o efetivo. Pois bem, está dentro da vedação porque ela não está repondo uma vacância. Então, quando a gente fala de reposição de vacância, é o seguinte: alguém ocupava aquele cargo, se aposentou, faleceu, pediu exoneração ou alguma coisa do tipo, e você vai repor essa vacância. Se for para isso, você pode realizar o concurso. O ponto importante disso é que a maioria dos concursos públicos são para reposição desse tipo de vacância. Então, teoricamente, nós não temos lá essa vedação toda que o pessoal está falando para realizar concurso. Porém, poder realizar e efetivamente realizar tem um gap, tem um lapso muito grande aqui. Primeiro, porque em alguns órgãos já existe uma resistência de realizar a contratação de servidor efetivo. Você pega aí muitas câmaras municipais, por exemplo, elas só realizam concurso público para provimento efetivo quando tem uma pressão forte da sociedade ou do Ministério Público. Aí agora eles vão se agarrar nessa lei de uma vez para não realizar esse concurso. Algumas situações também vai ter muita questão política, né? Algumas pessoas vão tentar fazer as contratações, outras não. Tem também uma questão interpretativa, porque apesar de ser essa interpretação mais lógica, pode ser que algum órgão acabe dando uma interpretação mais restritiva dessa lei e não realize qualquer tipo de provimento. Mas o principal de todos os fatores será a questão financeira. Sem dinheiro, você não tem como contratar servidor público. Então, essa questão financeira é que pode pegar muito. Qual que vai ser o impacto? Eu não sei. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não existe uma vedação absoluta à realização de concurso público. Na verdade, existe sim a possibilidade de realização de concurso público. Essa lei não é o maior dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas é principalmente a questão financeira decorrente da crise em virtude da Covid-19. Avançando lá para o final, para o artigo 10, o artigo 10 diz o seguinte para a gente: ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Então veja só, estão suspensos os prazos de validade de todos os concursos públicos, em todo o território nacional. Então aquela questão de 2 anos prorrogáveis por mais 2, por exemplo, além desse prazo, você ainda vai ter o prazo de congelamento. E esse prazo de congelamento, ele coloca assim, ficam suspensos os prazos já homologados na data do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. Então, se no dia 6 de março de 2020 o seu concurso público já estivesse homologado, estivesse dentro do prazo de validade, daqui para frente ele está congelado. O prazo de validade dele não vai expirar durante esse período, né? E aí ele coloca assim, os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública. Isso aqui é importante, porque ele não está suspendendo o prazo até o ano que vem. Ele está suspendendo, ou pode até ser que vá até o ano que vem, mas ele está suspendendo o prazo durante o período da calamidade e não até 31 de dezembro do ano que vem. O que mostra pra gente, até reforça essa nossa interpretação sobre a questão da possibilidade de você realizar provimentos em situações específicas. Porque se o propósito fosse impedir absolutamente a realização de contratações, os concursos ficariam suspensos até 31 de dezembro do ano que vem. E não é isso que está acontecendo. Não, o prazo de validade ficaria suspenso até 31 de dezembro do ano que vem. O prazo de validade está ficando suspenso durante o período da calamidade pública. E um prazo não se confunde com o outro. E ele coloca assim, a suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público. Então, as próprias organizadoras devem publicar essa questão da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos. Então, essencialmente, nós temos a seguinte situação. A regra é não poder realizar concurso, exceto para preenchimento de vacância. Do meu ponto de vista, a maior parte das situações são preenchimento de vacância. Os concursos homologados, dentro ainda do prazo de vigência,
no dia 6, até o dia 6 de março de 2020, ficarão com prazo de validade suspenso até o término do período da calamidade pública. Atualmente, oficialmente, a calamidade pública terá vigência até o final deste ano, que é o que prevê o decreto o decreto 6, né, o decreto legislativo 6 de março de 2020. Então, até o final desse ano, pelo menos, o prazo de vigência dos concursos públicos ficará suspenso. No mais, galera, é torcer para que toda essa situação melhore o quanto antes, para que a gente possa voltar a levar uma vida normal, para que a gente possa voltar a trabalhar efetivamente e para que todos os nossos planejamentos possam voltar a ser executados conforme a gente planejou. Um grande abraço para vocês e até a próxima.